Esse vídeo é um tanto difícil de fazer porque eu vou atualizar aqui a minha visão, o que eu penso sobre o boicote a empresas ou boicote a produtos. Se você não está familiarizado, é mais ou menos o seguinte: dentro do movimento vegano, especialmente aqui no Brasil, tem duas vertentes. Tem uma galera que boicota todos os produtos de uma empresa se ela testa algum produto em animais. Mesmo que ela tenha, vamos supor, 99 produtos que não testem animais e não tenham nada de origem animal, se ela tem um produto em seu portfólio, mesmo que seja sob o nome de outra marca, mas que pertença a essa empresa, se esse um produto, se ele testar em animais, aí tem uma galera que não consome nenhum produto da empresa. E tem outra galera que vê por produto, então assim, ele não olha a empresa como um todo, ele olha o produto. Se o produto não tem nada de origem animal e se aquele produto em si também não é testado em animais, ele é considerado vegano segundo essa parcela aí da galera do movimento. E em março de 2018 eu soltei um vídeo aqui com o título Unilever, resposta ao vegetariango, até falando sobre essa questão do que eu achava sobre o boicote de produto, boicote de empresa total. E na ocasião eu disse aqui que a gente deveria boicotar todos os produtos da empresa se ela testasse um produto que fosse em animais. E daquele vídeo pra cá, né, você veja aí, foi em março de 2018 isso. Muita gente veio falar comigo, uns dando parabéns, outros falando que não é bem assim. Essa discussão no meio vegano aqui no Brasil é muito antiga já e é um dos maiores problemas assim que a gente tem para entrar em consenso. Eu comecei realmente a pesquisar a fundo essa questão depois que eu postei aquele vídeo, porque até então era isso que eu pensava e eu não ia muito mais do que isso assim, porque pra mim era uma coisa muito óbvia. Testou em animais, boicota a empresa inteira, acabou, vamos para a próxima pergunta. Mas aí pesquisando muito sobre esse assunto, mais de 1 ano e meio pesquisando sobre isso, eu descobri que esse posicionamento era uma coisa muito mais pessoal, era uma coisa minha e não uma definição do que é ser vegano e tudo mais. E nesse vídeo aqui, depois dessa longa introdução, eu vou explicar como é que eu cheguei a essa conclusão. E aí você vê aí se você chega na mesma conclusão, se você acha que tem que boicotar assim, a empresa como um todo. Eu acho que essa discussão não vai terminar aqui e a gente tem mesmo que continuar falando sobre esse assunto, porque é uma coisa que ronda muito, aí, especialmente para os novos veganos, é muito confuso. Será que eu compro de tal empresa o produto lá com selo vegano, mas é uma empresa que testa em animais? Como é que funciona isso? Então acho que a gente tem que falar mesmo mais aqui sobre esse assunto, até para clarear um pouco a cabeça de quem está começando no veganismo. E é uma dúvida que todo mundo tem, né? Mesmo veganos mais antigos têm essa dúvida aí, então a gente vai falar sobre isso nesse vídeo aqui, fica por aí. Bom, um dos principais argumentos que eu usei naquele meu vídeo lá de março de 2018 é que os veganos do mundo inteiro boicotam empresas de cosméticos que testam em animais. Por exemplo, o Unilever da vida tem um monte de marca lá de cosméticos e tal, de higiene pessoal também, e aí eu presumi naquele vídeo que todos os produtos da Unilever eram boicotados por veganos do mundo inteiro. Só que depois, pesquisando mais a respeito sobre isso, eu descobri que a PETA, por exemplo, que é a ONG norte-americana com 30 e tantos anos de história, que mantém a maior lista de produtos e empresas, se testam em animais ou não do mundo, né, onde todo mundo consulta, a PETA considera realmente apenas o produto em si e não a empresa como um todo. Por exemplo, tem produtos lá da Unilever que tem o selo cruelty free. O Dove, por exemplo, o sabonete. A marca Dove pertence à Unilever, a Unilever que é uma empresa que testa em animais, não se sabe exatamente qual produto testa, nem quando, nem onde, mas ela admite que testa em animais quando é obrigada por lei, então assim, a Unilever, então a gente conhece como testa em animais, beleza. Só que o Dove é uma marca da Unilever que não testa em animais segundo a PETA, inclusive tem o selo lá cruelty free, mesmo sendo um produto que tem banha de boi, por exemplo. Esse selo cruelty free, ele refere-se apenas a testes de animais, né? Quando o produto é vegano mesmo, de fato, não tem testes de animais e também não tem nada animal, a PETA coloca cruelty free and vegan. Então aqui é só para dar um exemplo como que a PETA se refere positivamente a Unilever, por exemplo, mesmo a Unilever testando em animais. E tem uma outra marca lá na lista da PETA que chama-se Seventh Generation, sétima geração. Essa marca pertence à Unilever, mas é uma marca que não tem nada animal nos produtos e também não testa em animais. O que acontece é que a PETA coloca essa marca lá na lista deles como vegana. É uma marca da Unilever, mas a PETA reconhece como vegana, ou seja, eles consideram realmente só os produtos e não a marca como um todo. E na verdade isso é apenas um exemplo, né? Tem certificadoras europeias também, no mundo inteiro, aqui no Brasil também, que consideram apenas o produto. Tanto que mesmo uma versão sem nada de origem animal do sorvete magro na Europa tem o selo vegano também, e diversos outros produtos têm selo vegano, mesmo pertencendo a empresas que não são veganas e até que testam em animais. Aí outra coisa que eu falei lá no meu vídeo de 2018, que depois eu fiquei repensando mais de 1 ano e tanto sobre isso, e esse é um argumento realmente que é complicado. Porque quando a Unilever da vida testa um alimento, por exemplo, em animais, eles não testam o alimento final normalmente, né? O que acontece é que eles testam aromatizantes, ou então saborizantes, né? Produtos químicos, né? Corantes também, por exemplo. Então se eles testam em animais, por exemplo, um corante azul, né? Testou em animais agora para um produto e esse produto não recebeu selo vegano porque foi testado em animais e tal.
Como é que você vai garantir que eles não vão usar esse mesmo corante depois em outro produto? Bom, as certificadoras veganas, como tem, por exemplo, da The Vegan Society, que a The Vegan Society, se você não sabe, é a que cunhou o termo veganismo, é quem inventou o veganismo, que é a Sociedade Vegana lá da Inglaterra. Essa ONG, ela tem em paralelo uma certificadora, então há produtos que têm selos da Vegan Society por aí, inclusive produtos da Unilever. Então, quando eu descobri isso, que foi depois que eu gravei aquele vídeo, eu já fiquei encafifado. Falei, como é que a ONG que definiu o que é veganismo coloca o selo nesses produtos e eu tô dizendo que deveria não colocar, que deveria boicotar a empresa como um todo? Então, se eles que definiram o que é veganismo, né, no mundo inteiro, e o mundo inteiro que quer ser vegano segue essa definição da Vegan Society. Então, se eles que fizeram essa definição, eles dão um selo para produtos que não são testados em animais e que não tem nada de origem animal, mesmo sendo de uma empresa Unilever, Nestlé da vida, que testa em animais outros produtos, então eu falei, então o que eu tô falando talvez seja uma coisa pessoal mesmo, né? Não é uma definição mesmo, porque eles inventaram o veganismo e eles dão esse selo, então... Mas voltando então, como é que se sabe que essa empresa que testou um químico lá em animais não usa essa mesma molécula, esse mesmo químico em outro produto e tal que vai receber o selo vegano? Bom, essas certificadoras, elas usam documentos, né? Fazem as empresas assinarem documentos lá sob pena de multas altíssimas, afirmando que elas não usaram nenhum ingrediente testado em animais nesse produto que vai receber o selo vegano, mesmo elas testando em outros produtos. Esse aqui, que vai receber o selo vegano, elas têm que afirmar que não usam nada testado em animais ali. Além de não ter nada de origem animal ali nos ingredientes, né? Só que tem uma coisa que eu vejo pouca gente falando. Tudo que se sabe hoje, alimentício, corante, aromatizante, tudo isso um dia foi testado em animais. Sim, pois é, tudo. Então não tem como você falar hoje em dia que um alimento industrializado qualquer aí que usa um corante que seja, não tem como falar que ele nunca foi envolvido de alguma forma com testes em animais. Então o que as certificadoras fazem é colocar prazos para que esses produtos ou ingredientes aí, eles não sejam testados em animais durante um tempo para depois serem considerados veganos. Então como tá ficando meio confuso aqui, eu sei que tá ficando confuso porque eu demorei um ano e tanto para entender isso, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Então vamos supor que a Unilever decidiu fazer um produto vegano. A maionese da Hellmann's, por exemplo, né, que causou muita polêmica aqui no Brasil, a gente pode usar ela como exemplo. Vamos supor que ali tem um emulsificante, alguma coisa química ali, que um dia foi testado em animais. Porque, como eu disse aqui, todos os químicos usados em produtos industrializados, eles foram testados em animais algum dia. Então, se tem químico ali, foi testado em animal. Então, como saber se aquilo é vegano ou não? Então, nenhum produto industrializado é vegano? Não, então, na verdade, as certificadoras, elas têm prazos. Normalmente é 5 anos. Então, se um produto tem um ingrediente testado em animais hoje, daqui a 5 anos, no geral, né, varia de certificadora para certificadora, mas no geral é por aí, daqui a 5 anos ele pode ser considerado vegano. Então mesmo que você almoce todo dia num restaurante vegano, lá eles devem usar alguma coisa que tem alguma molécula que foi testada em animais algum dia, um corante, um aromatizante, alguma coisa tem, pode crer que tem. Então o que as certificadoras, as ONGs, elas fazem é garantir que esses ingredientes, esses insumos, esses químicos, eles não foram testados nos últimos 5 anos, ou de acordo com a certificadora mais tempo ou menos tempo, mas tem uma média aí, tá? Então, se esse produto ou seus ingredientes foram testados há mais tempo do que a certificadora estipula ali, ele pode ser considerado vegano, mesmo sendo um produto testado em animais, só que há muito tempo. E aí nessa discussão se deve ou não boicotar produto ou empresa e tal, sempre surge aquela coisa assim, ah, mas você compra em supermercado, e o supermercado também vende carne lá no açougue, então você tá dando dinheiro pro supermercado do mesmo jeito e tal. E algumas pessoas argumentam que não é a mesma coisa porque o supermercado é apenas um distribuidor, e eu também achava isso. Então esse era um argumento que eu usava também para justificar boicotar empresas que testam animais. Mas a verdade é que mesmo que fosse só um distribuidor, já tem uma grande discussão aí, mas nem vou entrar tanto no mérito agora, só que eu descobri que a maioria dos supermercados, para não dizer todos, tem também fazendas, né? Tem rebanhos e tem tudo isso. Por exemplo, o Grupo Pão de Açúcar tem a marca Taek e essa marca vende lá ovos de marca própria. Então se você faz lá compras no Pão de Açúcar, você tá também participando aí, dando seu dinheiro para uma empresa que tem galinhas presas em algum lugar. E tem supermercado que tem inclusive caminhão para carregar boi, tem fazenda com bois que eles levam para abater e vender a carne no supermercado. Então a história de que o supermercado é apenas distribuidor não é bem assim. Outro argumento que eu usei lá no meu vídeo de 2018 era o seguinte: não há demanda para testes em animais. Então as empresas deveriam parar de fazer isso logo, porque ninguém demanda isso, né? Por exemplo, um açougue existe porque tem a demanda lá por carne e tal. Mas testes em animais, ninguém da sociedade é a favor. E realmente, se você for perguntar na rua, dificilmente alguém vai falar, não, eu quero que teste um produto alimentício em um animal. Dificilmente. Mas na verdade, mais uma vez, pesquisando a respeito depois, eu descobri que há demanda sim por testes em animais,
não tanto por parte do consumidor, isso realmente acho que é difícil acontecer, mas por parte de órgãos governamentais. Então muitas vezes as empresas estão até tentando parar de testar animais, ou dizem que estão. Eu não acho que elas querem também, porque é um gasto a mais também, acho que por elas nem testavam. Mas o que acontece é que algumas entidades governamentais, elas exigem testes de animais. Então esse argumento de que não tem demanda é um pouco complicado, porque se o governo exige da empresa alguma coisa, há uma demanda. Agora, para produto alimentício, eu não conheço nenhum país do mundo que exija testes de animais. O que acontece é que nos Estados Unidos tem a FDA lá, que cuida, é tipo a Anvisa deles lá, e eles não exigem nenhum teste animal para liberar um produto alimentício lá no mercado norte-americano. Só que eles têm uma carta lá, é como se fosse um documento a mais, que esse sim exige testes de animais para garantir realmente que o produto é seguro para consumo. E algumas grandes redes lá, Walmart, outras grandes redes de supermercados de lá, exigem que o fabricante tenha esse documento para que entre na rede. Então alguns optam por fazer o teste animal justamente porque tem essa demanda das grandes redes aí de supermercados e tal. Então justifica, então pode fazer teste de animais? Não. Tanto que a empresa Impossible Burger, que é uma das pioneiras dessas que faz hambúrguer vegetal que parece muito com hambúrguer animal, eles testaram em animais para poder ter esse documento e a PETA, né, mais uma vez citando a PETA aqui, caiu em cima deles, criticando pra caramba, antes apoiava eles e agora critica pra caramba. Mas depois de uns anos pode ser que esse mesmo hambúrguer seja considerado vegano, porque já passou muitos anos do teste. Mas aí com certeza muita gente que vai se lembrar da história não vai querer consumir, né? E com razão. Mas os novos veganos que vão surgir daqui 5, 10 anos, eles não vão nem saber dessa história. Assim como a gente nem sabe quando que foi testado um corante azul, sei lá, que a gente usa no produto vegano. Talvez se a gente tivesse presente na época que ele foi testado, até hoje a gente ia falar, não quero usar isso aí porque foi testado em animais. Mas tem muita coisa que a gente usa e nem sequer dá conta que foi testado em animais. Veja a roupa que você está usando, por exemplo. Se tem uma estampa aí, talvez essa tinta tenha coisas de origem animal e certamente foi testada em animal em algum momento. E mesmo essa camisa que eu estou vestindo aqui, que não tem nenhuma estampa, mas o pigmento preto que dá cor aqui, com certeza foi testado em animais em algum momento, só que faz muitos anos, então não é mais considerado dentro do veganismo como algo que tem que se boicotar, então não vou mais usar nenhuma roupa colorida, só algodão cru, não tem isso. Então para resumir e fechar a ideia aqui, consumir um produto sem nada de origem animal e que não foi testado em animais, de uma empresa que testa em animais outro produto em algum momento, é uma atitude vegana? Sim, tanto que a própria The Vegan Society, que inventou o veganismo, como eu disse, dá selos para alguns produtos de empresas, mesmo essas empresas testando em animais. Então, voltando ao exemplo da maionese Hellmann's lá da Unilever, né, que foi um grande bafafá aqui no Brasil na época que foi lançada. Quando alguém diz que essa maionese não é vegana porque a Unilever testa em animais, na verdade essa pessoa está dando uma opinião pessoal. Com base na definição de veganismo e verificando como agem as principais ONGs internacionais, inclusive aquela que inventou o veganismo, a gente pode dizer que sim, esse produto é vegano. E pouco depois que eu publiquei aquele meu vídeo lá em março de 2018, teve uma coisa que eu achei nas minhas pesquisas aí, que eu falei que eu fiquei mais de um ano aí pesquisando a respeito desse assunto, teve uma coisa que eu achei que foi bem crucial para mim, assim. O professor de direito norte-americano Gary Francione, se você não sabe quem que é um cara dos pioneiros, assim, abolicionistas, que sempre dá declarações bem polêmicas. Ele é considerado um cara cri-cri, assim, no meio vegano, do ponto de vista de ser radical no bom sentido, assim, de ir na raiz dos problemas, na raiz das coisas. Ele fala o que pensa mesmo e não tem muito problema com isso. Inclusive critica ONGs, critica a PETA, critica até a The Vegan Society, ele já criticou também. Então é um cara assim que não tem muito papas na língua. E ele é autor de vários livros, né, de direitos animais, ele é respeitado aí, tá sempre em eventos internacionais e tudo mais. E aí a Nestlé tava para lançar um hambúrguer 100% vegetal e foram perguntar para ele, ó, a Nestlé testa em animais, ele tá lançando um hambúrguer 100% vegetal. Dá para considerar que esse produto é vegano? E para minha surpresa, eu acho que surpresa de muita gente, ele falou, é claro que sim. Desde que não tenha nada animal e não é testado em animal, é vegano. Eu vou deixar o vídeo dele linkado aqui na descrição, deixo meu vídeo aqui para você ir lá ver o que ele falou e tal. É só em inglês, infelizmente não tem legendas, mas se você entende um pouco de inglês, você vai chegar lá. Mas em resumo, ele entende que sim, produtos independentes da Nestlé, da Unilever ou qualquer outra empresa que teste animais, mas se o produto não é testado e não tem nada em animais, o Gary Francione fala que é um produto vegano sim. Isso para mim foi um divisor de águas, porque eu tinha certeza que ele ia dizer que não, né? Então aí que eu comecei a falar, pô, então é uma opinião minha mesmo, né? Porque todo mundo no exterior parece que olha de outra forma. E realmente depois eu concluí isso mesmo, que era uma opinião pessoal, assim, é algo que a gente tem no movimento brasileiro aqui, que os gringos parece que nem tem muito esse problema. Eles consomem produtos da Unilever, da Nestlé e de outras empresas que testam animais. Se os produtos têm o selo vegano, não tem nada animal e não são testados, eles consomem e nem veem problema nisso. Eu acompanho muitos sites internacionais
internacionais aí de notícias sobre o veganismo e eles nem trazem esse problema à tona, eles já consomem naturalmente. E tem um ativista muito famoso também que chama-se Gary, também chama-se Gary, só que é Gary Yourofsky, que ele ficou muito famoso na internet com uma palestra que tinha o título assim, a palestra mais importante da sua vida, que foi uma palestra que ele fez na universidade e convenceu muita gente lá a se tornar vegana, porque ele é bem direto, assim, fala de uma forma bastante convincente. E aí perguntaram para ele também sobre o que ele pensa sobre consumir em McDonald's da vida, em Burger King, em grandes empresas, né? Não tem a ver necessariamente com os testes de animais, mas a ideia é meio parecida. Você consome produtos de empresas que são conhecidas por matar milhões de animais, aí dá uma olhada só o que ele pensa sobre isso. Dele eu fiz questão de colocar o vídeo aqui porque eu acho que é bem ilustrativo. Silk soy milk because Dean Foods owns them. Well, you know, don't you want to change Dean Foods into a vegan company, just like you want to change your parents, your friends, your girlfriend, your boyfriend, your husband, your wife, your son, your daughter, your cousins, your friends? Why don't we want to change corporations? I want to change them. And if you stay away from Chipotle, or you stay away from Subway, don't get the veggie sub, or you stay away from Denny's, even though they have a vegan burger now and don't get it, they're going to take it off the menu, and you're not going to convince them that they can change and make as much money selling vegan food as they do selling non-vegan food. I encourage people to get to these places and buy from these companies. In fact, when I was in Israel, their biggest dairy company is Tenuva. Last year, Tenuva released 4 soy yogurts for the first time in Israeli history. Why? Because that's the demand, right? My speech and the activists there are converting hundreds of thousands of Israelis, and Tenuva is now forced to change. But I had activists there say, I'm not buying from Tenuva, they're a dairy industry. Like, don't you want them to change? What do you mean? You want them to take the soy yogurts off the market? Because if you buy those 4 soy yogurts, next year they're going to make 4 more. And then 4 more, and then they're going to look at the numbers and say, man, we're losing money on the cow's milk, right, dairy. Well, we're going to make money on the vegan dairy. You're going to change them. And this is why I don't think it's supporting suffering either. They know when you buy something vegan in a non-vegan place, they're keeping track. They're business people. Yeah. They know that's why sometimes you go in and see something not on the menu, vegan or non-vegan. They know what's selling. Grocery stores know what's selling. If it ain't selling, take it off. So your money is going to the vegan product. And then that company, that corporation is going to say, hey, we need another vegan product. Hey, let's make some more vegan products. Until one day, in the very near future, I hope, McDonald's will be McSoy. Burger King's going to be Soy King. This is how it's going to happen. You have to agree. I mean, listen, if you go out and want to change all the people around you, you got to change the businesses too. E nessa mesma linha de raciocínio do Gary, né, ou seja, você deve sim consumir esses produtos para que a empresa veja que tem demanda e assim vá mudando, né, assim como a gente quer que mudem os nossos familiares e eles vão colocando um prato vegano aqui, outro lá, e a gente vai incentivando. Ele, né, o Gary falou aí que ele acha que deve fazer isso com empresas também. E exatamente nessa mesma linha de pensamento, eu separei outros ativistas aqui de renome internacional que já falaram sobre isso. Eu estou linkando aqui embaixo para você dar uma olhada o que pensa sobre isso o James Aspey, da Austrália, o Joey Carbstrong, também da Austrália, e o Earthling Ed, da Inglaterra. Todos esses aí já falaram sobre isso também, e o pensamento é unânime. Como eu disse, eles nem veem muito problema, eles nem sentem que é uma grande questão. Todos eles dizem que sim, deve-se consumir esses produtos dessas empresas para que as empresas, daqui a um tempo, comecem a mudar e fazer cada vez mais produtos veganos, até que um dia façam só produtos veganos. Então eu quis fazer esse vídeo aqui para registrar realmente qual é o meu posicionamento atual sobre isso, até porque lá naquele vídeo de 2018, não sei se você reparou, mas eu falei assim, olha a data do vídeo, que pode ser que daqui a um mês, um ano, 10 anos eu mude de ideia. Eu disse isso lá naquela ocasião porque realmente eu não estava 100% seguro, eu não tinha pesquisado muito a respeito, então na verdade ali foi mais uma opinião pessoal mesmo que eu tinha na época, né? Hoje eu tenho outra opinião a respeito e eu queria registrar aqui. Então se você não é inscrito no canal, inscreva-se aí, não esqueça de deixar o curtir também. Como sempre, a área de comentários é sua, se você pensa igual ou se você pensa diferente, o seu comentário é bem-vindo, desde que não tenha palavrões, tá? Eu excluo todo comentário com palavrão, mesmo que seja elogiando. Então se você quer criticar, pode criticar, mas sem palavrões. Um abraço, tchau!